Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Você já ouviu falar do termo descarbonização? Essa expressão não é exatamente uma novidade, ela vem lá dos anos 1800, início do século XIX, quando a humanidade já via e sentia grandes impactos da Revolução Industrial. Recente é o resgate dessa palavra, que tem passado a fazer parte do dia a dia de muitas empresas e profissionais no chamado mercado do crédito de carbono. A ideia leva em conta o ideal de uma cadeia produtiva forte, aliada à redução do impacto dessa produção no efeito estufa e nas mudanças climáticas. Aqui no Maranhão, recentemente foi criado um grupo de trabalho focado na missão de inserir o Estado nessa conhecida economia verde. É o Comitê Maranhão Carbono Neutro. Descarbonização. Este é o destaque de hoje aqui no Negócio na Pauta. A preocupação com o aquecimento global e os impactos do efeito estufa na atmosfera tem levado profissionais e empresários do Brasil e do mundo a mergulhar em um debate frequente, sobretudo no segmento industrial, a necessária e urgente descarbonização nos processos de produção. A partir do Protocolo de Quioto, Tratado Internacional Ambiental para a Redução da Emissão de Gases que produzem o efeito estufa, e mais tarde, com os compromissos mundiais convencionados no Acordo de Paris, o chamado mercado do crédito de carbono passou a ser amplamente explorado por organizações públicas e privadas em busca de formas de compensar os impactos gerados por suas cadeias produtivas poluentes. Esse mercado encontra-se em grande expansão. Você hoje tem atuantes players fortes como Canadá, Estados Unidos, México, União Europeia, China, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Singapura também está colocando agora, China está regulamentando ano passado e começou a tracionar agora. Esse mercado, basicamente, você tem dois tipos: o mercado obrigatório. Esse mercado movimentou algo em torno de 200 bilhões de dólares ano passado, de negociação de licenças. E o mercado voluntário, que é aquele em que nós atuamos diretamente, que você oferece produtos a partir de projetos de preservação ambiental. Esse mercado movimentou 1 bilhão e meio de dólares ano passado, na geração de crédito de carbono para compensação ou para troca. Para atuar nesse mercado, é necessário ter uma certificação internacional. Esse é o grande, gargalo nessa operação. Você precisa ter um crédito com projeto definido, metodologia usualmente aceita e certificado. Esse processo de certificação é muito complexo. Demora de 1 a 3 anos para você chegar ao final e aí sim você poder chegar ao pote de ouro, que são os créditos de carbono, e poder estar negociando com eles. O Maranhão hoje faz parte de um grupo que tem estudado maneiras de colocar a descarbonização em prática. Nós emitimos muito dióxido de carbono, metano. Nós somos o 7º estado mais poluidor do Brasil. Isso não pode continuar. Nós queremos ser um estado verde, produtor de hidrogênio verde, de energia renovável. Vamos fazer um grande polo nesse sentido. Nós precisamos limpar as nossas indústrias, que hoje algumas delas não consomem energia limpa. Isso deve afetar a produção de alimentos e tornar insuportável a vida dos países mais pobres e expostos. Mas ninguém está salvo. Bem, o desafio da descarbonização é complexo. Muitas indústrias usam combustíveis fósseis para produzir calor ou eletricidade. Por isso, a primeira e mais simples estratégia para descarbonizar é substituir a matriz dessas indústrias por uma fonte renovável e que não envolva a queima de combustíveis fósseis. Algumas indústrias, porém, requerem diretamente combustíveis fósseis em seus processos. E o aumento da matriz renovável para a produção de eletricidade no país não ajuda muito essas indústrias a reduzir suas emissões de CO2. Então, para analisar esse cenário e trazer essa discussão aqui para o Maranhão, vamos receber aqui no estúdio
o Fabrício Brito, que é chefe da Assessoria de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos da SEDEP, que é a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos, e ele é o coordenador do Plano de Descarbonização no Maranhão. E a Luane Lemos, gerente de meio ambiente da empresa maranhense de administração portuária, que já esteve aqui conosco. Então, seja bem-vinda de novo, Luane. Fabrício, pela primeira vez aqui conosco, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu agradeço. Obrigado. Então, recentemente a gente teve o lançamento lá desse programa, esse plano aqui no Maranhão. Eu estive lá presente, vi a palestra de vocês dois, tanto da Luane quanto do Fabrício, e nos dá alguma expectativa de esperança de tirar o Maranhão da situação que está hoje, né, de um grande emissor de CO2, apesar do baixo desenvolvimento econômico e até industrial. O que pode ser feito, Fabrício? Bom, Arthur, inicialmente, obrigado pela oportunidade de falar sobre o tema. Realmente, a descarbonização é um tema que traz grandes oportunidades, né, para os diversos setores da economia. A forçante é uma mudança de cultura em função das mudanças climáticas, como bem você colocou. É um tema que já vem sendo discutido já há algumas décadas. No entanto, o impacto das mudanças climáticas realmente tem forçado a sociedade a repensar, né, seus processos produtivos, sua cultura de consumo, e naturalmente isso impacta toda uma cadeia. Mas também é uma grande oportunidade. Então, por exemplo, se nós formos ver o mercado global da energia solar, a perspectiva é que alcance aí até 2050 4,4 trilhões de dólares. Então, é um grande volume, isso só para falar de um segmento. Então, a ideia da descarbonização é justamente isso, é alterar os processos para que eles sejam mais sustentáveis, tornar as tecnologias aliadas desse plano de descarbonização, naturalmente, e também ir ao encontro da educação, né, como um dos grandes pilares de uma conscientização de uma sociedade mais sustentável. Sim, eu acho que as indústrias, as empresas grandes já estão, de certa forma, engajadas nesse movimento, né, Luane? Como é que está lá na área portuária aqui em São Luís? Bom, então, primeiro agradecer, Arthur, o convite novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês discutindo essas novas tendências, né, professor Fabrício? Dentro de alguns setores, isso já é uma realidade. E no setor portuário, eu estava há pouco comentando com o professor Fabrício, no mundo isso já é uma vertente muito factível. Por exemplo, você vai ter portos como o de Valência, como o de Roterdã, como Antuérpia e outros portos que já têm todo um plano de descarbonização, de substituição de máquinas, de oferta de energia para navios, e já estão bem avançados num programa de redução de carbono. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente está bem incipiente nessa discussão, né? Alguns portos estão um pouco mais avançados, principalmente portos privados, mas tem sido uma pauta que inclusive a ANTAC tem puxado, tem capitaneado, porque não, mais do que você estar preparado economicamente, os portos são vulneráveis às mudanças climáticas. Nós somos costeiros e, portanto, sofremos influência de marés, de ventos, de tempestades. Então, é uma dor muito presente no nosso dia a dia. Ou a gente contribui para a solução, ou a gente, em pouco tempo, vai precisar de grandes investimentos para adequar os portos a mudanças que virão. A tendência é que as áreas costeiras, se houver realmente o aumento da temperatura da terra, né, como está se projetando, como tem acontecido já, que haja o aumento do nível do mar e que isso vá acontecer. Mas, recentemente, saiu um relatório da Carbon Market Watch, que é uma organização que faz precificação de carbono. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse relatório, e ela fez uma verificação da integridade das políticas de grandes empresas. Pegaram 25 grandes empresas mundiais com faturamento aí, somado de 3 trilhões de euros, né, que são as grandes. Dessas 25, somente uma
eles constastaram de fato que havia uma prática de redução para chegar a uma estação de carbono zero, né? Muitas tinham a prática do que se chama hoje do greenwash, né? Faziam, digamos, algumas práticas de redução de atividades laterais, mas aqui não, de fato, reduziu a emissão total em todas as atividades até da área portuária, Luane, que é a Maersk, que atua aqui no Brasil também, né? Essa foi a única que passou. Sim. Né? Então, como é que você vê isso, Fabrício? Porque, na verdade, é uma pressão da sociedade, mas há uma questão econômica. Recentemente também, alguns países pobres sinalizaram, vou falar países em desenvolvimento, né? Não se chama mais país pobre. Sinalizaram que vão buscar o FMI porque estão sem recursos. Um deles é o Paquistão. E o Paquistão colocou o seguinte: olha, nós temos usinas para gerar energia de forma mais limpa, até com gás natural. Nós não temos dinheiro para comprar o gás natural, então estamos queimando aqui a carvão mesmo. Tem a questão econômica. Como é que você vê isso, até nessa contradição, né, de que o Maranhão, apesar de uma economia que não está entre as mais fortes do país, é o 7º maior emissor de CO2? Bom, realmente nós temos alguns gargalos em relação à descarbonização. Eu acredito que as metodologias de inventário de emissões, assim como o financiamento, né, de tecnologias mais sustentáveis, são um dos principais gargalos. Porém, só para que a gente possa ter uma ideia, no início do ano passado, em 2022, a China paralisou seu mercado de carbono, justamente por questões metodológicas. Realmente as empresas elas tiveram muita dificuldade em implementar tecnologias sustentáveis. E o que a gente vê, até mesmo em vários países desenvolvidos, é uma certa dificuldade em mensurar as suas reais emissões de carbono. O Brasil é um país privilegiado por conta da sua matriz energética. Sim. Então eu penso que com relativamente menos investimento do que outros países, nós conseguimos uma transição sustentável de baixo custo em relação a outros países. Então, pelo menos na parte de produção de energia, a gente está bem, né? Comparado Perfeito. com a Europa e outras regiões. Acho que o problema, então, é na área industrial ou na produção agropecuária que se tem um problema, né? Perfeito. Que é justamente, como você aponta, o setor que nós temos as nossas maiores emissões. Mas também eu vejo grandes oportunidades por conta justamente de sermos um país tecnologicamente muito avançado em relação à agricultura e pecuária de baixo carbono. A maior parte, inclusive, das emissões de carbono no setor agropecuário, eles são justamente dos combustíveis utilizados na mecanização e dos adubos nitrogenados. Então eu penso que, como nós estamos em uma região, especialmente o Maranhão, muito estratégica em relação à disponibilidade de água, em relação à disponibilidade de espécies, né? Ventos, né? Toda a matriz renovável, nós estamos muito bem posicionados, inclusive naquela que também não é renovável, quando a gente vê o avanço aí das possibilidades, né? Na margem equatorial, ou seja, do gás natural também. Mas eu vejo o Maranhão muito bem colocado estrategicamente. Eu acredito que muitas instituições, as secretarias de governo, assim como a Embrapa, estão avançando. Então, que o Maranhão tem vantagens competitivas que, na verdade, não está sabendo aproveitar, é isso? Eu acho que nós estamos em um momento de evolução conjunta. Eu não diria nem que nós não estamos sabendo aproveitar. Eu acredito que toda essa discussão de descarbonização ela é muito nova, é muito recente. A tecnologia está avançando, tudo está acontecendo muito rápido. A inteligência artificial agora é uma onda que está crescendo muito, mas já vinha anteriormente. Sim. E está utilizando e está sendo utilizado na sustentabilidade. E aí a gente tem as oportunidades de emprego e aumento de renda. Então eu acho que no setor agropecuário nós estamos, na agricultura e pecuária nós estamos bem colocados, estamos avançando. A soja é um exemplo disso, esse avanço da soja
em várias áreas degradadas, assim como outras culturas, por exemplo, do eucalipto, na região tocantina do estado. Então eu acho que nós estamos num momento de convergência e num momento de emergência tecnológica sustentável. Agora, o Porto Itaqui recentemente ele bateu seu recorde de movimentação mensal, né? Agora, em janeiro, né? Em toneladas. Você que está à frente disso, Luane, as emissões de CO2 relacionadas à área portuária são mais das atividades próprias ou as atividades relacionadas? Tem alguma atividade, como por exemplo, do próprio combustível dos navios, que vocês podem atuar indiretamente, né? Mas não diretamente. O que impacta mais dentro da área portuária, a questão da emissão do CO2? A nossa preocupação central é com as emissões que estão diretamente relacionadas com a atividade. Mas não significa dizer que a gente não pode influenciar também toda a cadeia para que as emissões indiretas também sejam controladas. Alguns portos já estão penalizando, né? Ou dando um bônus àquelas embarcações que já usam combustíveis de origem renovável. O Porto aqui já faz isso? Sim, nós temos um programa desde 2021 em que nós damos desconto da tarifa de acesso aquaviário para as embarcações que comprovam que têm certificação de menos emissão ou de melhor desempenho ambiental. Então, isso é um incentivo, digamos assim, um benefício a mais, né, para que as embarcações elas procurem adaptar e melhorar, como o professor Fabrício estava falando, o nogórdio é às vezes a tecnologia. Você precisa investir em tecnologia para que você tenha uma redução significativa. E isso importa você trazer novos sistemas de abastecimento, novos combustíveis, novas fontes de energia. Para embarcações, por exemplo, hoje se fala muito em amônia, em hidrogênio verde. Então, por mais que essa embarcação ela tenha adaptação para funcionar com amônia, qual porto do Brasil ela poderia abastecer? Talvez até no mundo, né, Luane? Eu acho que isso aí talvez seja o grande nó hoje de toda essa pauta de descarbonização. A gente faz agora uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre descarbonização.